Aquilo que não oferece resistência supera as substâncias mais duras. Aquilo que não oferece resistência pode entrar onde não há espaço. Poucos no mundo conseguem compreender o ensino sem palavras ou entender o valor da não-ação. Lao Tzu. Não há prova de que ele realmente tenha vivido, mas se ele viveu, deve ter sido algo em torno do século 5 ou 6 a.C., o que faz dele um contemporâneo de Confúcio. Ainda assim, o filósofo chinês Lao Tzu escreveu uma obra de arte chamada Tao Te Ching, que é o livro principal do taoísmo. Um conceito bem conhecido que emergiu da filosofia taoísta foi o Wu Wei, que pode ser traduzido como não-ação, ação sem esforço, ou o paradoxicalmente, ação sem ação. Na prática, podemos descrever o Wu Wei como um estado de fluxo, frequentemente referido com a zona pelos atletas. Quando atletas estão na zona, eles entram em ação sem se esforçar e movem através do tempo e do espaço quase sem esforço. Não há extremos, preocupações ou ruminações. Tudo parece fluir num curso natural. Como uma introdução à bela tradição do taoísmo, eu gostaria de lhes apresentar a filosofia do fluxo. Tao Te Ching é uma peça de arte misteriosa. Não somente não há consenso sobre quando exatamente foi escrita, como a existência de seu autor continua em debate. Porém, uma coisa é certa: a profundidade de seu trabalho deixou sua marca na humanidade até hoje. Sem mencionar que Tao Te Ching é a obra mais traduzida na literatura mundial depois da Bíblia. A essência da filosofia taoísta é viver em harmonia com o Tao, também conhecido como o caminho. Então, o que é o Tao? Essa é uma questão que não podemos responder e é fútil tentar. Nossa compreensão do Tao vai até as limitações da nossa percepção. O que o Tao realmente é, e como se parece, sente, cheira ou soa, permanece um mistério. Além disso, de acordo com Lao Tzu, o Tao que nós falamos não é o Tao real. Portanto, a famosa abertura do Tao Te Ching é assim: o Tao que pode ser descrito não é o Tao eterno. O nome que pode ser falado não é o nome eterno. Mas que conhecimento está disponível sobre o Tao? Bom, os filósofos taoístas enfatizam sempre que o verdadeiro Tao é uma força abrangente que está além da nossa compreensão e não pode ser percebida por nossos sentidos. E apesar de nunca podermos compreender o verdadeiro Tao, o objetivo é viver em acordo com ele, o que é surpreendentemente similar à abordagem estoica da natureza. Sendo assim, como vivemos em harmonia com o caminho? A literatura taoísta não fornece um método prático de alcançar isso. Entretanto, podemos encontrar muitas pistas que indicam como alcançar a quietude da mente, restringindo os sentidos, sendo humilde e o cessar do esforço, de maneira a nos abrirmos para o funcionamento do universo. A quietude da mente não significa necessariamente que sentaremos em algum lugar com nossos olhos fechados. Os taoístas observam que a quietude da mente pode ser combinada com ação. E se estivermos totalmente no presente momento, nossas ações fluirão sem esforço, sem fricção e acompanhada de um foco aguçado. Tanto que é quase estático. Em sua biografia, o jogador de basquete aposentado Bill Russell escreve: "Era quase como se estivéssemos jogando em câmera lenta. Durante esses feitiços eu quase podia sentir como seria a próxima jogada e onde o próximo arremesso seria dado." O trabalho do taoísta Zhuangzi contém uma história sobre um cozinheiro chamado Ting, que se envolve em seu trabalho num estado de fluxo. Isso atraiu a atenção do Lord Wenhui, que ficou maravilhado pela elegância do cozinheiro ao cortar os bois. Quando ele comentou sobre sua habilidade, o cozinheiro Ting baixou sua faca e respondeu: "O que me interessa é o caminho, que vai além de habilidade. Quando eu comecei a cortar bois, tudo o que eu podia ver era o próprio boi. Após 3 anos, eu não via mais o boi inteiro. Agora, eu faço isso pelo espírito, e não olho com os olhos. Percepção e compreensão param, e o espírito se move onde quer. Eu vou conforme a ordem natural,
bato nas grandes cavidades, guio minha faca pelas grandes aberturas e sigo as coisas como elas são. Assim, nunca toquei o menor ligamento ou tendão, muito menos uma junta principal. Uma parte essencial dessa história é a condição da faca que o cozinheiro usa. Ele afirmou que bons cozinheiros trocam sua faca todo ano, porque eles cortam, e cozinheiros medíocres trocam suas facas todo mês, porque eles retalham. O cozinheiro Ting, entretanto, estava utilizando a mesma faca por 19 anos, pois ele a utilizava com habilidade e sutileza. Essa história se conecta a outro ensinamento essencial do taoísmo, que é o poder da suavidade. Forçando e se esforçando, podemos achar que conseguimos fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo, gastamos muito mais energia do que necessário e possivelmente sofreremos de danos colaterais. Por outro lado, alguém em um estado de fluxo aborda a tarefa de maneira inteligente, sabendo quando agir e quando não agir, e encontra equilíbrio entre ação e não ação. É uma questão de não tão quente, não tão frio. É o caminho de ouro entre ansiedade e tédio. A ideia da não ação vai contra o ideal ocidental de forçar e trabalhar mais e mais duro para conseguir resultados. Somos encorajados a nos tornar ambiciosos, tomar o controle e nos esforçarmos. Enquanto isso, muitas pessoas sofrem de depressão, transtorno de ansiedade e transtorno de sono. Estamos nos esgotando? Menosprezamos passividade e frequentemente confundimos isso com preguiça. Mas são coisas diferentes. Quando olhamos a natureza, fazer nada faz muito mais sentido do que tendemos a pensar. Resultados não igualam a quantidade de energia que gastamos. Resultados são a consequência de uma série de ações. A parte engraçada disso é que muitas dessas ações vêm naturalmente, e uma tarefa não precisa mais do que o necessário de intervenção humana para guiá-la na direção certa. Não é assim que muitos problemas se resolvem? Taoísmo compara a vida a um rio. O rio já tem um curso ou vários cursos, e assim que nos encontramos nesse rio, podemos nadar contra a corrente, podemos nos segurar em um galho ou podemos soltar e ir com a corrente. A maior parte das nossas vidas nadamos contra a corrente e sequer percebemos. Nossa mente acredita que podemos e devemos controlar o ambiente para sobreviver, o que é um tanto egocêntrico, pois a grande maioria dos processos dentro e fora de nós mesmos não estão sob o nosso controle. Convenhamos, nós não controlamos os processos do nosso corpo, como digestão, fluxo sanguíneo ou a cura de feridas. Nós não controlamos outras pessoas, não controlamos o futuro. Nós sequer controlamos por quem nos apaixonamos e quais pessoas achamos atraentes. Tudo que está fora das nossas capacidades apenas vai em alguma direção, às vezes forçada pela inteligência, mas principalmente em um curso natural. Quando seguimos o fluxo da corrente, nos alinhamos com esse curso natural. Esse é o caminho de menor resistência. Isso dá à natureza a chance de se revelar sem resistirmos a ela. Assim, o caminho de um taoísta é mais sobre navegar pelo rio ao invés de tentar controlá-lo. Às vezes isso nunca vai funcionar. Outro aspecto do rio que caracteriza o taoísmo é a própria água. As características da água são suavidade e humildade, que basicamente simbolizam a virtude taoísta. Aqui está uma citação de Tao Te Ching. O bem supremo é como a água, que se beneficia de toda a criação, sem tentar competir com ela. Se junta em lugares impopulares. Assim é o Tao. A água pode ser suave, mas ela supera a dureza, o que pode ser visto na erosão de uma pedra. A água não busca somente os lugares mais baixos. Ela também não tem propósito, não tem objetivo, não tem desejo específico. Ainda, ela nutre tudo por onde passa. É uma força de vida incrível que literalmente faz o trabalho de Deus, mas sem nenhuma ambição. A água é a substância mais suave e mais dócil. Ainda, nada é melhor do que a água em superar o duro e o rígido, pois nada pode competir com ela. Se você já experimentou um estado de fluidez, há uma coisa que desaparece e volta apenas quando a mente pensante toma o controle de volta, que é o foco nos resultados,
ao invés da tarefa disponível. Isso me lembra do conceito estoico de amor fati, o qual sugere que se aceite o resultado, seja ele qual for. E ao invés de se preocupar sobre o futuro, focar no que está no presente. Não importa se você está completamente imerso em um esporte, escrita, um jogo ou dança. Quando você está num estado de fluxo, você esquece os resultados, a pressão, as ansiedades sobre o futuro e as falhas do passado. É apenas você e a tarefa que está na sua frente. Você está completamente no presente. E o único jeito de fazer isso é se libertar. Se libertar significa parar de nadar contra a corrente, parar de se agarrar aos galhos. Significa se libertar do passado, se libertar do futuro e focar completamente neste momento, e apenas vivê-lo, sem hesitação. Agradeço por ter assistido ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até breve.